Imagina acordar num apartamento pequeno em qualquer cidade russa em 2025. Pode ser Moscou, São Petersburgo ou uma cidade de médio porte no interior. O despertador toca no seu celular, a tela acende e antes mesmo de você levantar da cama, já sente aquele reflexo automático. Será que deixei alguma coisa comprometedora aberta? Algum chat, algum post, alguma foto? Não é só mania de privacidade, é medo concreto. Porque você não é só um cidadão russo em um país em guerra e sob sanções. Você é um homem que sente atração por homens, em um lugar onde o Estado decidiu que isso é ameaça moral, política e até extremista. Você pega o celular e pensa 10 vezes antes de abrir o aplicativo de mensagens, onde conversa com o cara com quem flertou ontem. As conversas são apagadas com frequência, prints são evitados, nomes verdadeiros quase nunca aparecem. Os perfis em aplicativos de encontro têm fotos cortadas, rostos desfocados, iniciais em vez de nomes completos. Não é paranoia de internet, é autodefesa. Nos últimos anos, o governo russo endureceu como nunca o cerco contra qualquer expressão pública de identidade LGBT. A lei de 2013, que proibia propaganda de relações sexuais não tradicionais para menores, foi ampliada para todos os públicos, criminalizando na prática qualquer conteúdo positivo sobre pessoas LGBT em livros, sites, filmes, redes sociais. Depois disso veio algo ainda mais pesado. A decisão de classificar o que chamam de Movimento Internacional LGBT como organização extremista. Na vida real, isso significa que qualquer símbolo, bandeira, post ou evento que lembre apoio a pessoas LGBT pode ser enquadrado na mesma categoria de terrorismo. Você levanta da cama, caminha pela casa. Se mora com a família, cada passo é um teatro. Sua mãe pergunta sobre namoradas, seu pai solta piadas sobre homens de verdade. Irmãos imitam comentários homofóbicos que ouviram na TV estatal ou na escola. O assunto gays aparece sempre associado a risos, insultos, acusações de decadência, influência ocidental, ameaça à infância. Você está ali, sentado à mesa do café, ouvindo tudo, engolindo em seco. Cada frase que você não reage é uma ferida por dentro, mas também uma proteção por fora. Responder de forma direta, ali, pode não resultar em conversa madura. Pode significar briga, humilhação, expulsão de casa, denúncia. Se você não mora mais com a família, a vigilância continua, só muda de forma. Vizinhos perguntam sobre sua vida, colegas de trabalho analisam seu jeito de falar, de se vestir, de se comportar com mulheres. Viver na Rússia de 2025 sendo gay é, antes de mais nada, aprender a atuar, interpretar um papel de heterossexualidade funcional o tempo inteiro. Fazer piada com mulheres, comentar atriz bonita, inventar pseudonamoros, responder perguntas insistentes sobre casamento. O silêncio completo levanta suspeitas. A sinceridade total pode destruir a sua segurança. Quando você era mais novo, talvez tenha tido algum vislumbre de outro mundo. Ainda nos anos da internet mais livre, viu vídeos de canais estrangeiros falando sobre orgulho LGBT, casais andando de mãos dadas em cidades de outros países, paradas coloridas lotando ruas. Em Moscou e São Petersburgo, chegaram a existir boates, bares, pequenos espaços onde pessoas LGBT se reuniam com alguma ousadia. Organizações de direitos humanos, grupos de ativistas e advogados trabalhavam em casos de discriminação, coletavam dados, criavam redes de apoio. Hoje, quase tudo isso foi esmagado. Muitas ONGs foram rotuladas como agentes estrangeiros, alvo de processos, multas, fechamento. Ativistas foram forçados ao exílio ou à clandestinidade. A palavra extremismo virou chave para abrir porta de delegacia e fechar porta de qualquer espaço seguro. Na escola você lembra como foi. Comentários constantes sobre viados, piadas pesadas no vestiário, professores fingindo não ouvir, às vezes repetindo o discurso oficial de que essas coisas não fazem parte da cultura russa. Qualquer aluno mais sensível, mais feminino, que não se encaixasse no padrão agressivo esperado dos meninos, virava alvo de bullying. Bater, chutar, empurrar, filmar e postar. A lei que supostamente protege crianças de contato com temas LGBT na prática
protege apenas o direito da maioria de manter o silêncio, a ignorância e a violência. Se você descobriu sua orientação cedo, provavelmente aprendeu a associá-la ao medo, à culpa e à vergonha. Ver notícias de prisões na Chechênia, relatos de tortura e expulsão de homens suspeitos de serem gays, acompanhadas do silêncio quase total das autoridades federais, passa um recado claro. Em certas partes do país, sua vida vale menos que nada. Em outras regiões, talvez não exista um campo de limpeza declarado, mas a polícia pode ignorar agressões de rua, pode rir de queixa de violência, pode participar de extorsões. Na TV, o discurso é sempre o mesmo. A Rússia seria o bastião de valores tradicionais contra um Ocidente supostamente degenerado. Comentadores e líderes religiosos associam qualquer avanço em direitos LGBT no mundo à decadência, pedofilia, destruição da família. Políticos ganham capital ao atacar ideologia LGBT e apresentar leis cada vez mais duras. Nenhum deles fala com você. Nenhum deles olha nos seus olhos e pergunta como você dorme, como você trabalha, como você ama, como você tem medo. Você é o fantasma da história oficial. Existe, mas não pode ser reconhecido. Você termina o café, veste a roupa, pega a mochila, coloca um casaco pesado, não só por causa do frio, mas por causa do que carrega por baixo. Um corpo que precisa parecer menos suspeito, uma identidade que precisa ser escondida em camadas. Ao sair de casa, você faz duas promessas silenciosas: passar o dia sem dar motivo para ninguém desconfiar e tentar, de algum jeito, continuar existindo sem enlouquecer. O caminho até o trabalho ou a universidade é uma aula prática de autocensura. No metrô, você vê cartazes com mensagens patrióticas, propagandas de programas estatais, campanhas exaltando valores familiares. Quando a TV estatal fala de família tradicional, o que fica subentendido é que qualquer coisa fora do molde homem, mulher, filhos está errada, é perigosa, é importada de fora. Em 2024, quando a Suprema Corte Russa classificou o movimento LGBT como extremista, a mensagem oficial ficou ainda mais agressiva. Apoiar pessoas como você foi colocado no mesmo patamar de apoiar grupos terroristas. Isso não é só uma etiqueta jurídica abstrata. Tem consequências práticas assustadoras. Usar uma bandeira com as cores do arco-íris, participar de um grupo online com temática LGBT, publicar um texto defendendo direitos de pessoas LGBT, tudo isso pode ser interpretado como participar de atividade extremista. E atividade extremista, no Código Penal russo, significa penas de prisão reais, confisco de bens, perda de emprego, impossibilidade de exercer certas funções. Quando você rola o feed de redes sociais, qualquer curtir, compartilhar, comentar num conteúdo relacionado a LGBT passa a ser um cálculo de risco. Você começa a pensar como um advogado: isso pode ser usado contra mim? No trabalho, a situação é um jogo duplo. Se você estiver em área altamente ligada ao Estado, educação, serviço público, grandes empresas controladas pelo governo, sabe que qualquer boato sobre sua orientação pode custar demissão, rebaixamento ou algo pior. Não precisa haver lei escrita dizendo que gays não podem trabalhar ali. Basta a combinação de preconceito, medo de escândalo e discurso oficial contra a propaganda de não tradicional. Chefes preferem evitar problema. Colegas, se descobrirem, podem reagir com repulsa aberta ou pior, com chantagem silenciosa. Eu sei de você, cuidado com o que fala. Se você trabalha em empresa privada em área mais moderna, pode encontrar alguns colegas mais tolerantes, gente que já viajou, conheceu outros ambientes, entende que gay não é monstro. Mas mesmo ali ninguém é completamente livre. A empresa pode ser pressionada por autoridades, pode perder contratos, pode ser acusada de promover valores liberais estrangeiros se for vista como pró-LGBT. Então a lógica é sempre a mesma. Faça o que quiser na vida privada, mas não fale disso, não mostre, não traga para cá. Seu relacionamento vira segredo de Estado. O medo não vem só do governo, vem da rua também. Nos últimos anos, grupos ultranacionalistas e homofóbicos realizaram ataques a pessoas LGBT ou a quem suspeitavam de ser.
Em algumas ocasiões, marcaram encontros falsos em aplicativos de relacionamento, atraíram homens para lugares isolados, agrediram, filmaram, humilharam, extorquiram dinheiro sob ameaça de publicar as imagens. Existe um mercado sujo de chantagem baseado no fato de que você, se tiver sua orientação revelada, pode perder tudo. Então, antes de marcar um encontro com alguém, você se pergunta: será que esse cara é real? Será que não é uma armadilha? Será que o perfil não foi feito só para pegar gente como eu? O resultado é que a vida afetiva se torna um labirinto de medo. Você precisa esconder quem é da família, dos colegas, das autoridades e ainda precisa desconfiar dos poucos espaços onde poderia relaxar. Cada olhar mais prolongado no transporte público pode ser interpretado como risco. Cada mensagem enviada para alguém que você acabou de conhecer pode virar prova em captura de tela. A intimidade vira campo minado. Em vez de perguntar, será que ele gosta de mim? A pergunta é, será que ele não vai me destruir? Enquanto isso, o discurso religioso oficial alimenta o fogo. Líderes de igrejas ligados ao poder repetem que homossexualidade é pecado, doença, influência maligna. Defendem tratamentos, incentivam famílias a rejeitar filhos LGBT, justificam leis duras como defesa da moral. Em muitas cidades, o padre ou bispo local tem mais peso na cabeça das pessoas do que qualquer evidência científica ou relato de vida real. Se sua família é muito religiosa, você sabe que ser descoberto pode significar ser expulso, mandado para cura, entregue a psicólogos alinhados ao governo que tratam sua orientação como transtorno. Sair do país parece, em alguns momentos, a única saída. Mas não é simples. As fronteiras ficaram mais complicadas, vistos são difíceis de conseguir. Muitos países exigem comprovação de perseguição específica, documentação, processo de asilo que pode levar anos. E sair significa deixar para trás pais, amigos, língua, diploma, tudo o que você conhece. Significa começar do zero em um lugar onde você será o russo, carregando também o estigma do seu país em guerra. Muita gente não tem dinheiro, contatos ou coragem para isso. Então fica, e aprender a sobreviver torna-se prática diária. Mesmo assim, há pequenas resistências. Grupos de apoio funcionam em segredo, chats cuidam uns dos outros, advogados ainda em atividade tentam defender pessoas acusadas com base nas novas leis. Histórias circulam por baixo da cortina oficial. Gente que conseguiu escapar de uma batida policial, gente que processou o agressor, gente que encontrou médico que não a tratou como inimiga. Mas essas histórias são sussurros num mar de silêncio. Quem fala alto demais vira exemplo negativo nas prisões, nas manchetes enviesadas, nos avisos informais. Olha o que acontece com quem se expõe. Ao fim do dia, você volta para casa carregando o peso do teatro inteiro. O cansaço não é só físico, é psicológico. Você passa o dia prestando atenção a cada palavra, cada gesto, cada risada, e isso drena a energia. De noite, talvez abra uma série estrangeira baixada por torrent, veja personagens LGBT vivendo com problemas, mas não com medo do Estado. Talvez entre em um fórum anônimo, onde russos gays conversam mais abertamente. Lá, por alguns minutos, você respira. Mas mesmo ali você sabe, se alguém quebrar o anonimato, se a polícia monitorar o grupo, se um infiltrado estiver ali, tudo pode virar arma contra você. Descansar nunca é descanso completo. A saúde mental, com o tempo, vira uma espécie de ruína silenciosa. Viver escondendo um componente central de quem você é, sob ameaça permanente, corroendo vínculos com família, amigos e colegas, não passa impune. Transtornos de ansiedade, depressão, abuso de álcool e outras substâncias são frequentes, embora raramente apareçam nas estatísticas oficiais. Poucos psicólogos e psiquiatras no sistema público estão preparados ou dispostos a acolher de forma respeitosa um paciente gay. Alguns são abertamente hostis, outros recomendam tentar ser normal, buscar tratamento, se esforçar para casar com mulher, repetindo o discurso da patologização. Se você tem dinheiro, pode procurar atendimento privado com alguém mais moderno, talvez formado em uma grande cidade, com acesso à literatura internacional, com um mínimo de compreensão.
Mas mesmo em consultório privado, a confiança não é completa. Abrir seu coração para um profissional num contexto em que palavras podem virar prova é um ato de coragem que muitos não conseguem dar. Então, muita gente sofre em silêncio, desabafando apenas em chats, fóruns e conversas sussurradas em cozinhas de apartamentos fechados. Os poucos espaços físicos LGBT que ainda existem funcionam quase como bunkers. Boates em grandes cidades exigem discrição, não fazem publicidade aberta, dependem do boca a boca e de redes discretas. Entrar em um lugar desses é misto de alívio e medo. Alívio porque por algumas horas você vê casais se beijando, pessoas dançando sem esconder o corpo, gente usando roupas que nunca usaria usar na rua. Medo porque qualquer batida policial, qualquer investigação por propaganda de não tradicional, pode transformar aquele subsolo em caça às bruxas. Você aprende a memorizar saídas de emergência, observa quem está no lugar, tenta entender se tem algum rosto estranho demais, alguém que parece observar em vez de participar. No ambiente digital, o gueto também existe. Contas anônimas em redes sociais, grupos fechados em aplicativos de mensagem, blogs que mudam de endereço com frequência. Pessoas compartilham dicas sobre advogados que ainda aceitam defender casos LGBT, médicos que atendem trans sem humilhar, lojas que vendem produtos suspeitos sem fazer perguntas e especialmente sobre como evitar armadilhas virtuais. Falam de perfis falsos de policiais, de nacionalistas, de extorsionários. Listam sinais. Fotos perfeitas demais. Insistência em marcar encontro em lugar isolado. Perguntas sobre política, pouco histórico no aplicativo. Nessa vida clandestina, o tempo passa em camadas. Há a camada oficial, visível. Você crescendo profissionalmente, pagando contas, visitando parentes, indo a casamentos heterossexuais de amigos de infância, e há a camada secreta. Os crushes que não aparecem na árvore genealógica, as noites em apartamentos alugados, os aniversários comemorados em grupos pequenos, onde ninguém leva o parceiro oficialmente porque não é seguro. A sua biografia fica partida em duas. Se um dia você for preso ou tiver suas mensagens expostas, essas camadas se chocam e tudo o que você fez para mantê-las separadas desaba de uma vez. Há também o medo específico de violência estatal direta. A lembrança da Chechênia é um fantasma pesado. Nos últimos anos, organizações de direitos humanos documentaram prisões, torturas e desaparecimentos de homens suspeitos de serem gays na região, com relatos de campos de purificação, onde os detidos eram espancados, eletrocutados, forçados a entregar nomes de outros. O governo local nega ou minimiza, o federal vira o rosto. O recado que chega até Moscou, Ekaterimburgo, Kazan e outras cidades é inequívoco. Em certas partes do país, se alguém decidir que você é descartável, não haverá ninguém para te defender. Esse cenário gera um tipo de medo que não é apenas físico, mas existencial. Não é só receio de apanhar na rua, é medo de ser apagado como pessoa. Seu amor não pode ser registrado em cartório, sua família não pode ser reconhecida, seus direitos de herança, visita hospitalar, adoção conjunta, tudo isso é inexistente. Se seu parceiro sofrer um acidente, talvez você nem consiga visitar, porque apenas familiares têm acesso. Se você morrer, sua família de sangue, que talvez nunca aceitou quem você é, decide sobre seu corpo, seus objetos, sua memória. Sua relação mais importante pode ser tratada como se nunca tivesse existido. Ao mesmo tempo, a propaganda estatal usa você como espantalho. Programas de TV sensacionalistas mostram imagens de paradas LGBT em países ocidentais, recortadas de maneira caricata, com pessoas em trajes extravagantes, e dizem: vejam no que eles se tornaram, querem trazer isso para cá, querem que suas crianças vejam isso. Nenhum espaço é dado para mostrar um casal russo que se ama em silêncio, que só quer viver junto sem ser perseguido. Você é reduzido a um símbolo negativo que justifica leis mais duras, mais prisão, mais censura. Mesmo assim, você não deixa de sentir, de desejar, de amar. E é aqui que entra o ponto que mais assusta quem nunca viveu nada parecido,
O peso de ter que escolher entre sua segurança e sua integridade emocional o tempo todo. Em outros lugares do mundo, um término amoroso já é doloroso o suficiente. Na Rússia de 2025, um término pode vir acompanhado de um medo a mais. E se o ex-magoado te expuser? E se mostrar prints para a família, para a polícia, para o chefe? Não existe separação limpa entre a vida privada e o perigo público. Há dias em que você fantasia com um futuro diferente. Imagina viver em algum lugar onde poderia andar de mãos dadas na rua sem olhar por cima do ombro, onde poderia apresentar seu namorado na empresa como namorado, onde poderia reclamar abertamente da política sem medo de ser preso. Outras vezes, a fantasia é mais modesta. Apenas um país onde você não precise ter medo de ser denunciado por vizinho por ouvir música errada, por usar pulseira colorida demais, por seguir um perfil suspeito. A distância entre esse futuro e sua realidade parece gigante, e isso dói. Quando você deita à noite, a pergunta que fica martelando na cabeça não é filosófica, é brutal. Até quando dá para viver assim? A resposta não é simples. Alguns vão dizer que dá para continuar fingindo uma vida normal, casar com mulher, ter filhos, trair em segredo, beber para anestesiar a culpa e o vazio. Outros vão defender que é melhor arriscar tudo para sair do país, mesmo que isso signifique perder raiz, idioma, diplomas, apoio familiar. Há ainda quem tente resistir dentro, mantendo pequenos espaços de liberdade, ajudas ocultas, uma rede de proteção mútua. O Estado, por sua vez, não dá sinais de recuo. Ao contrário, leis recentes ampliaram punições, alargaram definições de propaganda e extremismo, fecharam ainda mais as possibilidades de representação positiva de pessoas LGBT em arte, mídia, educação. Livros foram retirados de prateleiras, filmes sofreram cortes ou foram proibidos, sites foram bloqueados, artistas foram silenciados. A mensagem enviada para as próximas gerações é clara. O ideal oficial é um país sem gays. Não porque não existam, mas porque devem ser invisíveis, calados, escondidos até sumirem da narrativa. Mas a realidade não obedece slogan. Você continua acordando, indo trabalhar, desejando, se apaixonando, sofrendo. Continua recebendo mensagens de outros homens em aplicativos codificados, continua trocando olhares furtivos em bares, continua rindo de piadas internas que só quem vive isso entende. Continua vendo, às vezes, um casal corajoso demais se arriscar a um gesto de carinho em público e rapidamente soltar as mãos quando percebe que alguém olhou. Continua ouvindo histórias de jovens que foram expulsos de casa, de homens obrigados a se casar, de mulheres lésbicas pressionadas a ter filhos que não querem. Se você tentar ver sua própria vida de fora, como se fosse roteiro de filme, a sensação é de estar em um thriller lento, sem trilha sonora dramática, mas com tensão constante. Não há explosões a cada esquina, não há perseguição de carros, não há tiroteio todo dia. O que há é algo mais sutil e, de certo modo, mais devastador. O medo de uma campainha tocar, de uma notificação aparecer, de uma frase escapar na frente da pessoa errada. É um suspense psicológico em que o vilão é uma mistura de Estado, preconceito social e silêncio forçado. Para o mundo de fora, a situação dos gays na Rússia vira frase de relatório, parágrafo em texto de organização internacional, tema de matéria jornalística de alguns minutos. Para você, é o tecido da vida toda. Está no jeito como você aprende a andar, a falar, a olhar. Está na forma como administra amizades, como escolhe emprego, como pensa o futuro. Está nas contas que faz com dinheiro. Guardar para uma eventual fuga ou gastar tentando sobreviver emocionalmente aqui? Está na forma como lida com o próprio corpo. Reprimir gestos, controlar voz, encenar masculinidade para não chamar atenção. Você não é herói de livro de história. É alguém que tenta pagar boleto, cuidar de parente doente, cozinhar, limpar a casa e, ao mesmo tempo, carregar um segredo que pode ser usado contra você a qualquer momento. A grande tragédia é que o sistema te obriga a tratar uma parte bonita de quem você é. A capacidade de amar, de sentir, de se conectar, como se fosse contrabando perigoso. Se um dia as leis mudarem, se um dia a Rússia virar capítulo de estudos sobre período de repressão a LGBT, talvez alguém leia estatísticas,
veja números de processos, conte histórias emblemáticas de casos famosos. Poucos vão lembrar dos anônimos, do professor que nunca pôde mencionar o próprio parceiro, do médico que tratava pacientes gays em segredo, do policial que, por dentro, discordava, mas por fora aplicava a lei, do garoto de cidade pequena que se matou porque acreditou que era monstruoso. E ainda menos gente vai entender o que é ir dormir toda noite com a sensação de que o simples fato de você existir do jeito que é já foi transformado em crime. É por isso que a pergunta "Como é a vida de um gay na Rússia em 2025?" não tem resposta leve. Não é só difícil, é perigoso. A resposta honesta provoca medo e curiosidade ao mesmo tempo. Medo porque mostra até onde um Estado pode ir quando decide esmagar um grupo. Curiosidade porque revela a resistência silenciosa de quem insiste em continuar sendo humano, mesmo quando o mundo à sua volta faz de tudo para negar essa humanidade. Enquanto isso, você segue. Acorda no mesmo apartamento, pega o mesmo metrô, finge as mesmas respostas para as mesmas perguntas de família e colegas, apaga conversas, troca nicks, aprende novos truques de segurança digital. Ama no escuro, ri baixinho, chora escondido. E lá no fundo, guarda uma centelha teimosa, a ideia de que, apesar de tudo, você não está sozinho. Há outras pessoas vivendo a mesma história em apartamentos ao lado, em bairros distantes, em cidades do outro lado do país. Vocês talvez nunca se encontrem, mas existem, e o simples fato de existir em um sistema que preferiria que você não existisse já é uma forma de resistência que nenhum decreto consegue apagar completamente.